Preste bastante atenção à ênfase do versículo 28. Porque dizia, no texto que está registrado lá em Mateus capítulo 9, diz o seguinte: ela dizia consigo mesmo. Ela dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, igreja? Nosso Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, na dependência do fluir, do mover, do agir do Teu Espírito Santo aqui, nosso meio. Que o Senhor nessa noite me ache digno da Tua misericórdia e da Tua compaixão, para entregar o pão e os pães e os peixes que o Senhor a mim me entregou como discípulo. Porque essa é a função do discípulo: entregar, distribuir aquilo que o Senhor os dá, é os pães e os peixes, para essa grande, para essa numerosa multidão. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo me dê inspiração, revelação da Tua palavra. Desde já, Senhor, eu peço que o Senhor tome as mentes aqui neste santuário cativas, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, a qual o Senhor deu autoridade, nos levantamos com autoridade contra todo e qualquer espírito contrário ao Teu, querendo agir, querendo operar neste lugar. Repreendemos e amarramos e mandamos para o abismo, sem direito a retorno, em nome do Senhor Jesus. Protege também, Senhor, o patrimônio do Teu povo nos estacionamentos externos, nas residências, em todas as famílias que aqui estão representadas, em nome do nosso Senhor Jesus. E nós lhe pedimos, Senhor, fala conosco nesta noite, mais uma vez. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar, segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém? Meus amados, o cenário, quando Jesus nasceu, havia uma opressão espiritual sobre os escolhidos de Deus, na época, Israel, muito grande. O cenário espiritual, a opressão espiritual era tão grande que Herodes, com medo do rei, ou da fama, ou das notícias que estavam correndo por Israel de que um novo rei estava nascendo, ou tinha nascido, como ele não sabia a localização exata, sabia que pelas profecias esse rei ou esse menino nasceria em Belém, ele então manda matar todos os meninos de Belém. Mas Deus deu livramento àquele que viria a ser o rei. Havia também uma opressão política através do governo de Roma. A opressão romana era grande.
O povo vivia debaixo de chicote. O povo era surrado, aprisionados. Suas residências, suas aldeias era saqueada pelos soldados romanos. Ele entrava nas casas e chegava nos currais, pegava as ovelhas, e o que eles queriam, o que eles estavam necessitando ou precisando, eles não contavam a história e eles pegavam. A opressão do governo de Roma era grande sobre aquela região. Havia também uma opressão religiosa. Havia uma opressão religiosa através do Sinédrio e seus partidos políticos. Fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos. Todos eles disputavam o controle do templo. É nesse cenário que Jesus começa o seu ministério. E, numa determinada época, Jesus se dirige à cidade ou à aldeia de Gadara. E lá ele se depara com um endemoniado, que é chamado endemoniado gadareno. Liberta aquele homem daqueles demônios opressores, daquela legião de demônio que oprimia aquele homem. E olha só que interessante, aquela região ali onde Jesus libertou aquele homem, não aceitou que Jesus permanecesse naquela localidade e expulsaram Jesus e a sua comitiva daquela região. Jesus então volta de novo ali para a região da Galiléia, onde ele estava pregando. E de repente, na volta para a Galiléia, um dirigente da sinagoga correu ao seu encontro e se lança aos pés de Jesus. Minha filha, que na narrativa de Lucas também, vai dizer que a filha tinha 12 anos. Lucas relata isso, que a filha tinha 12 anos. Coincidência ou não, a mulher do texto, ora que nós lemos, padecia há 12 anos. E ele se lança, o dirigente da sinagoga chamado Jairo, se lança aos pés de Jesus e pede socorro. Mesmo sendo contra aos ensinamentos de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. Era um momento desesperador para ele. Uma filha de 12 anos tinha acabado de falecer. Obviamente, aquele homem ouviu falar que Jesus havia feito milagres, havia curado cegos. Obviamente, a notícia daquele homem de Gadara que foi liberto, deve ter chegado a notícia. Jesus libertou um homem que há muito tempo havia aprisionado pelos demônios. Aquele homem possuía no corpo dele uma legião de demônios. 12.000 demônios havia no corpo daquele homem. E mesmo contrário aos ensinamentos de Jesus, Jairo tinha uma religião, a religião judaica. Jairo seguia o Pentateuco, a lei de Moisés. E Jesus está com um ensinamento novo, que confrontava com as suas leis cerimoniais, como por exemplo, comer sem lavar as mãos, jejum. Os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos, Jesus, não jejuam. E tudo isso causou um alvoroço naquele meio religioso. A lei era duríssima. Eles viviam naquele estado de olho por olho. Eu dou trabalho, né?
Então eles viviam ali debaixo daquela opressão religiosa e de repente chega Jesus. E imagina você o desespero desse cara que é dirigente da sinagoga, procurar por Jesus. E agora, como é que vai ficar o... agora. Mas a filha dele está morta. O desespero é grande. Jesus tem a solução. Eu não sei o que você pensa, mas a Bíblia nos ensina, através desse texto, que vale a pena, para ter um encontro com Jesus, para receber um toque de Jesus, superar todo e qualquer obstáculo que esteja na sua frente. Seja ele religioso, seja ele qual for, vale a pena você abrir mão de qualquer coisa nesta vida para receber um toque de Jesus. Interessante é que a religião da época não queria conta com Jesus. Aquele homem era um dirigente da sinagoga. Mas Jesus não contou história, não queria saber de religião, não queria saber se alguém era contra ou não. Simplesmente ele disse, então vamos lá. E a Bíblia diz que ao ir para a casa de Jairo, uma grande multidão acompanha Jesus. Uma grande multidão ao redor dele, as ruas apertadas. Gente do lado, gente na frente, gente atrás, Jesus no meio. Aquele burburinho terrível. Jesus andando no meio daquela multidão, em direção à casa de Jairo. Interessante, né? O velório lá na frente, lá na outra rua, lá na ponta da rua, e a multidão atrás de Jesus. Gente chorando na casa de Jairo, mas a multidão apertava Jesus. Por que a multidão estava ali apertando Jesus? Porque a Bíblia vai dizer em Marcos 3,10 que as pessoas vinham até Jesus e ele os tocava para que as pessoas fossem curadas, fossem libertas, os leprosos fossem limpos, e Jesus tocava nas pessoas. Então as pessoas ali, naquele aperto, queriam tocar também Jesus. E muita gente o tocou nele. Muita gente tocou em Jesus. Você entende uma coisa. Olha o que a Bíblia nos ensina, que muita gente vem... Aliás, o pastor Daniel falou nisso aqui a semana passada. Muita gente vem para a igreja, mas pouca gente está ligada com o Senhor Jesus. Muita gente vem para a igreja, mas muita gente não entende que ao vir para a igreja, você vem oferecer um culto ao Senhor da glória, ao Senhor da história. Você não vem para assistir um culto, não venha para a igreja para assistir um culto. Jesus não precisa de telespectadores. Jesus precisa de alguém que cultue ele, que faça culto a ele. E para apresentar culto ao Senhor, todo culto, nenhum culto apresentado ao Senhor deve ser vazio. Está escrito na lei: você não deve comparecer diante do Senhor
de mãos vazias. Você tem que trazer algo. Porque culto é sacrifício. Você tem que fazer um sacrifício. Seja um sacrifício de louvor, seja um sacrifício de adoração. Faz aquele sacrifício de vir para o culto e esquecer quem foi você no dia de hoje. O que você passou no dia de hoje. O que é que você trouxe para entregar ao Senhor aqui neste culto hoje? Ah, mas eu vim aqui para adorar o Senhor. Mas não existe adoração sem entrega. Não existe adoração sem uma entrega total de seu coração, principalmente. Então todo culto, e eu costumo sempre lembrar do culto que Noé fez ao sair daquela arca. Após a saída da arca, a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar. E no momento que ele levanta aquele altar, ele pega um animal limpo. Não foi qualquer animal, foi um animal limpo. Coloca no altar, queima aquele animal, faz um sacrifício, queima aquele animal naquele altar. E a Bíblia nos diz, Gênesis capítulo 8, que quando a fumaça daquele sacrifício chega às narinas de Deus, a Bíblia diz que Deus aspira aquele cheiro suave daquele sacrifício. E no momento que ele aspira aquele cheiro suave, ele começa a proferir bênção sobre a face da terra, sobre a família de Noé. E uma das bênçãos que ele profere, ele diz: nunca mais, por causa da maldade do homem, eu destruirei a terra com o dilúvio. E para provar isso, eu vou colocar o meu arco nas nuvens, para que quando eu lembrar desse arco, quando ele aparecer, eu lembrar que eu tenho uma aliança com o homem. Amém, queridos? Deus é fiel nas suas alianças. Amém? E Deus profere bênção. A Bíblia diz que Elias vai fazer um sacrifício ao Senhor. Mas ele não faz o sacrifício, ele não faz o culto de qualquer jeito. Porque quando ele chega no lugar do culto, o altar está quebrado. Ele não vai colocar a oferta dele naquele altar quebrado. Primeiro ele vai consertar o altar. Você precisa consertar o altar do Espírito Santo se você quer que Deus responda às suas orações. Não adianta prestar culto de qualquer jeito. Se o seu coração estiver rachado, estiver partido, estiver magoado, estiver com problema com seu irmão, estiver com problema com quem quer que seja, o culto não vai ser, ou melhor, a oferta não vai ser recebida. Você, agora eu vou falar para os homens. Nós, homens, casados, graças a Deus, tem uma esposa maravilhosa. Tá sendo transmitido, Del, pela Instagram. Ela deve estar me assistindo agora lá em Salvador. Minha filha, um beijo para você, interceda por mim, porque o negócio aqui não está fácil não. Ela disse: vou orar, já orei por você hoje de manhã, vou orar por você agora de noite. Continua orando. Amém? Irmão, depois de você casado, você viver um tempo só, não tem coisa pior na vida. Quando a mulher sai, se ausenta, Ricardo, misericórdia, meu Deus. Tenha compaixão dos homens.
Você casado, espera, preste atenção, você homem casado. Olha o que Pedro dá o recado para os homens. Marido, tratai as vossas mulheres como vasos mais frágeis. Não é frágil de fraqueza, é de delicadeza. As mulheres são delicadas, são refinadas. As mulheres são sensíveis. É por essa razão que tem mais mulher na igreja do que homem. Porque elas são sensíveis à voz do Espírito Santo. Não é verdade, Davi? Não é verdade? Ele está dizendo que sim. Aí ele diz: marido, tratai as vossas mulheres como vasos mais frágeis, para que as vossas orações, homens, não sejam impedidas. Amém? Certo, pastor. E as mulheres vão ficar sem nada? É só os homens vão apanhar? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Amém? Amém? Sujeitem-se aos seus maridos. E o marido não se aproveite disso que a Bíblia está dizendo e queira botar a mulher debaixo do pé. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se fosse assim, Deus teria tirado de um dedinho ou da sola do pé. Ele tirou da costela para andar ao lado. Amém? Você está recebendo? Aí você chega, maltrata a sua mulher. Aí eu maltrato a minha mulher e depois vou para a oração e quero que Deus me responda. Não vai responder porque o altar rachou. Eu não sei porque eu estou falando nisso nessa noite. Mas Deus sabe. E você também sabe. A coisa é tão séria quando você vai prestar um culto a Deus, que o próprio Senhor Jesus disse: olha, quando você vier trazer a sua oferta no gasofilácio, você levanta do seu lugar e vem trazer a sua oferta. Pega o seu envelope e aí vai lá levar a sua oferta ao Senhor. Amém, igreja? Tem uma oferta aqui para dar ao Senhor. E aí eu pego aqui o envelope. Opa. Tira aqui, Antônio. Segura aqui, me dê um envelope desse aí. Maravilha. Tem uma oferta para entregar ao Senhor ou uma primícia. Primícia é o primeiro fruto do trabalho que você recebe. Você sabia que em Ezequiel 44:30 diz que quando você entrega a primícia ao sacerdote, a bênção repousa sobre sua casa? Amém? Primícia é o seu primeiro dia de trabalho. Pega seu trabalho, divide por 30, pega um e entrega de oferta ao Senhor. Você vem aqui entregar sua oferta ao Senhor. Mas quando você chega aqui, você se lembra: eu tive uma contenda com meu irmão Veronildo. Meu irmão Veronildo, eu fiquei chateado com você, meu irmão. Jesus disse: não entregue, volte e se reconcilie com ele, porque senão ele não vai receber tua oferta. Reconcilie com seu irmão. Ah, não, você pode trazer não, você pode trazer, mas você não vai receber absolutamente nada daquilo que o Senhor te prometeu. Você pode entregar, mas não vai adiantar nada. Isso é culto. Isso é culto que você está prestando ao Senhor. A rainha Esther vai se apresentar ao rei Assuero, 6 meses tomando banho e 6 meses
passando óleo, especiaria e tudo mais, para poder se apresentar a um homem mortal, pecador, miserável. E a gente quer cultuar o Senhor de qualquer forma, um ano, para poder se apresentar a um homem. E a gente quer dar ao Senhor o quê? O resto. E achando que Deus vai receber. Não vai, eu não vou te iludir, porque a Bíblia não ilude ninguém. Volta para o texto. Na caminhada, no aperto, no empurra, todo mundo tocando. A mulher disse consigo mesmo, 12 anos. Eu agora ouço a fama de que esse homem cura. Só que ela se depara com um problema gigantesco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Problemas gigantescos para quem tem fé em Deus, ele não é nada. Nós costumamos mostrar para Deus o tamanho do nosso problema, mas Deus quer que você mostre para o problema o tamanho do teu Deus. Aleluia. Ela se depara com um problema, por quê? Porque a Bíblia diz em Levíticos capítulo 15, verso 25, que uma mulher que estivesse no seu período menstrual, ela se tornaria impura. E no caso dessa mulher com a hemorragia há 12 anos, ela era impura, ela não poderia socialmente se socializar. Ela não poderia participar de uma festa de aniversário. Ela não poderia ir num casamento, seu Cefa. Ela não poderia participar de nenhuma reunião. Principalmente se nessa reunião tivesse homens profetas, homens religiosos. Quando uma mulher estava assim e ela aparecia, alguém tinha que gritar, impura, impura, que era para o povo se afastar dela. Era a mesma coisa de leproso. Se o cara estava leproso, alguém tinha que gritar, leproso, leproso, que era para todo mundo correr. E agora o que fazer se esse homem é profeta? Como é que eu vou tocar nesse homem? Mas ela disse consigo mesmo, lembra do que eu preguei aqui um dia desse, que o poder da morte e da vida está na palavra? Ela disse, se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Foi isso que ela determinou. Se eu tocar nas vestes, todo mundo estava ali tocando. E ela se rasteja com aquela convicção. E ela toca nas franjas do Senhor. Naquele chale que tem umas franjas. Cada franja daquela continha uma palavra. E quando ela toca, da palavra sai poder. Invade o corpo daquela mulher e faz o que a medicina durante 12 anos não conseguiu fazer. Nada contra a medicina, pelo amor de Deus. Ai de nós, se não fosse a medicina e se não fosse a ciência. Mas aquele caso ali, a medicina não conseguiu dar jeito. O próprio Lucas registra isso, que era médico. Que ela, sem sucesso, ela gastou, e ela viveu 12 anos. Mas ela disse assim, esse problema que me acompanha há 12 anos, não é maior do que o meu Deus. Não é maior do que o meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, quando precisamos de um avanço, recuando,
recuamos dizendo: Deus já sabe do que eu preciso. E por que Ele manda você orar? Ou então aquele jargão: Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? Ou então aquela velha expressão: estou vivendo como Deus quer. Está vivendo como Deus quer? Será que você está realmente vivendo como Deus quer? Principalmente você que está passando algum problema no seu casamento, com um filho, com uma filha. Você que está passando um problema de desemprego. Você está passando um problema de enfermidade. Quem sabe você recebeu um diagnóstico desfavorável. Você está vivendo como Deus quer? Em nome do Senhor Jesus, repreende essa palavra e não fala essa palavra: eu estou vivendo como Deus quer. Por favor, Del, coloca aí na terceira carta de João. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Aliás, só tem um capítulo, no versículo 2. Terceira carta de João. Aí tem a King James, já tem? Tem não, Del? Mudou, não foi? Mas diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua o quê, irmãos? Prosperidade e assim como é próspera a tua. E aí você vem dizer para mim que você está com um problema e está vivendo como Deus quer? Quem está errado? Eu tenho certeza que a Bíblia não está errada. Eu faço voto para que você vá bem em tudo, assim como bem vai a tua alma. Deus quer que você esteja bem em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida. Deus quer o melhor para você. É por isso que ele diz lá em Jeremias: eu é quem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperais. Agora você está sofrendo, você está passando uma dificuldade, você está deitando, não está dormindo, está botando a comida e não está comendo, e está dizendo que está vivendo como Deus quer. Repreende isso em nome de Jesus. Não foi essa vida que Deus escolheu para mim. É certo que ser cristão nesse mundo não é fácil, porque o mundo está na contramão do Senhor, está na contramão da palavra de Deus. Você está nadando contra a correnteza. Você tem dificuldade, sim, mas você está com problema. E dizer que você está como Deus quer, não aceite isso de jeito nenhum. Lutas, deixa eu te dizer uma coisa: passar por lutas é um processo para amadurecimento, processo para crescimento, processo para intimidade com Deus, processo para crescimento espiritual. É uma coisa, mas você está com um problema e aceitar esse problema. Processo nos leva ao crescimento. Problemas nos abate, nos leva à depressão. Amém, igreja? Então, amado, desejo que te vá bem em tudo. Na King James atualizada diz assim: amado, oro
na expectativa de que tenhas boa saúde, que seja bem sucedido em tudo, o que empreenderes, assim como é próspero a tua alma. Deixa eu te dizer uma coisa, se tudo que você precisa fazer é se aproximar do Salvador, para que a tua cura, para que o poder dele venha sobre você, faz qualquer coisa, mas se aproxima do Senhor, porque eu tenho certeza que se você tocar ele com fé, com expectativa, ele vai liberar poder sobre sua vida. Amém, igreja? E se depois de anos esperando pelo seu milagre, agora for a hora de você tocar a bainha das suas vestes, aproxima-se de Jesus e toca nele. Permite que ele te toque. Abra mão de tudo que você acha que é, de tudo que você acha que tem. Sabe, pega o exemplo dessa mulher, 12 anos, praticamente, uma vida de um jovem, de um adolescente, 12 anos, buscando recursos. Em outro lugar é errado? Não é errado. Mas para nós que já conhecemos o Senhor, faz aquilo que diz o Salmo 37:4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. O apóstolo Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu gosto dessa palavra quando diz lançar, não é entregar. O Salmo 37 diz entregar, mas Pedro vai mais além e diz lança. Por que lançar? Porque normalmente quando a gente entrega, me entrega essa Bíblia mesmo, mas segure ela, tá? Segure, não libere, tá certo? Não, me entregue. Deixa eu pegar na Bíblia, entregue para mim. Não, é sério, segure agora segure. Normalmente é assim, ó. Quando a gente entrega, a gente fica assim. Me dá, Senhor, eu resolvo. Está melhorando, Senhor. Agora é comigo. Mas quando Pedro manda lançar, a gente fica numa certa distância. E quando manda lançar, segura, vai bater no celular e o celular vai cair. Você não vai gostar, irmão. Não tem como eu pegar de volta. Lança sobre o Senhor, porque ele tem cuidado de vós. Amém, igreja? Oh, aleluia. Eu creio que nessa noite Deus tem algo a fazer nas nossas vidas. Aceita o desafio. Por favor, não vá embora desse culto de qualquer forma, da forma que você entrou aqui. Não vá embora desse culto simplesmente foi mais um culto de domingo à noite. Bota uma coisa na tua cabeça: se eu vivi no mundo inteiro, ou se eu vivi no mundo antes de conhecer a Cristo, e agora eu estou vivendo com Deus, é totalmente diferente. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa precisa mudar. Eu não aceito viver da mesma forma. No mínimo, eu tenho que ouvir do Senhor, como Paulo ouviu. Um espinho na carne, um problema, uma dificuldade, um processo, e eu vou orar ao Senhor, e uma resposta tem que vir. Não que ele seja obrigado, mas eu estou usando a fé.
E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E é a prova das coisas daquilo que se espera. Se eu estou usando a fé tem que mover alguma coisa no mundo espiritual. Eu estou com um baita de um problema, Senhor. Mas o Senhor é maior do que esse problema. E agora? No mínimo você vai ouvir. É para ouvir o Senhor dizendo: a minha graça te basta. Mas você ir para a oração com uma determinada situação e você de uma oração, de um período de jejum, de um período de oração e não ouvir nada de Deus, tem alguma coisa errada. E não é com Deus, é conosco. Tem alguma porta travada, tem alguma coisa fechada. No mínimo, você precisa que o Espírito Santo, o que é que está travando as minhas orações? Começa a me mostrar, começa a me revelar, começa a mostrar para mim, Senhor. E Deus vai mostrando aqueles pontos, os dias vão passando, e Ele vai te mostrando, tem um pontinho aqui que está precisando ser corrigido, para que Deus te responda. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus percebe que dele sai o poder. Agora, preste bastante atenção. Qual era a lógica? Se toda aquela multidão estava tocando nele, nada estava acontecendo. E de repente, alguma coisa aconteceu. Preste atenção comigo. Entra no raciocínio, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos limpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Deus está dizendo: usa a tua inteligência. Entende? Se no meio daquela multidão muita gente tocou nele, nada aconteceu, mas de repente alguém o tocou e algo aconteceu, ele deveria estar feliz da vida, não deveria estar? Claro, alguém me tocou aqui com poder. E sim, ele ficou. Mas por que ele precisava saber quem tocou? No nosso entendimento dizia: vai humilhar a mulher, porque foi isso que os discípulos disseram. Ora, a multidão te aperta e tu ainda perguntas quem te tocou? Soou um pouco como uma pergunta meio que imbecil. A multidão te toca e tu pergunta: não. Com toda a calma, é porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. O toque foi diferente. Essa multidão toca, mas não houve diferença nenhuma. Mas alguém tocou diferente. Agora você já imaginou agora o coração daquela mulher, o medo daquela mulher, o pânico, o pavor daquela mulher, porque ela não poderia ter tocado nele. Quem foi? Quem me tocou? Imagina você apedrejada agora. E ela diz: foi eu, Senhor. E a Bíblia diz aí em Marcos que ela conta toda a história. Mas Jesus diz uma coisa impressionante. Jesus disse, versículo 34, 5:34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Só para finalizar, sabe o que foi que Jesus fez? Ou por que Jesus perguntou quem tocou nele? Porque aquelas pessoas que estavam ali precisam saber como é que se toca de verdade em Deus. E depois, o poder da morte e da vida está na palavra. Quem tocou no Senhor foi eu.
E Jesus precisava liberar uma palavra. Que palavra? Se ela já tinha sido curada. Você usou a fé para me curar. E a fé que para ser curada. E a fé que você usou para ser curada também te salvou. Oh, aleluia. Amém, igreja? Cadê os levitas? Aleluia. Eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé. Vai pegar outro? No momento que o pessoal aqui do louvor estiver louvando, eu queria que a gente pudesse fechar esse corredor, dando as mãos uns aos outros. Você crê que o Espírito de Deus está na sua vida? Você crê que o Espírito de Deus está na sua vida? Você tem certeza disso? Você tem certeza que o Espírito Santo está na sua vida? Então, no momento que você tocar na mão do seu irmão, a virtude do Espírito Santo vai transmitir cura para quem precisa de cura. Vai transmitir libertação para quem precisa de libertação. Então você poderia nesse exato momento dar as mãos aqui no corredor. Passa para aqui, Ricardo, dá a mão ao seu Valdir. Isso. Preste atenção. Por favor, se desliga do mundo. Concentra agora, diz Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, por favor, eu preciso tocar no Senhor. Meu Deus, Senhor, olha para essa multidão aqui, Senhor. Olha para essas pessoas aqui. Com certeza tem gente aqui com problemas na alma. Tem pessoas aqui com feridas na alma de muito tempo. Tem pessoas aqui com o coração doendo, Senhor, de muito tempo, uma ferida que não consegue estancar. Essa dor, volta e meia, ela volta, ela lembra. A primeira coisa que nesta noite Deus vai fazer é que você vomite para fora hoje toda essa mágoa que você tem, todo esse ressentimento que está aí no teu coração, toda essa amargura. Em nome do Senhor Jesus, vomita agora toda essa mágoa, todo esse ressentimento. Limpa agora o teu coração. Limpa agora o teu coração, porque Jesus vai tocar em você. Em nome do Senhor Jesus, agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus, agora. Em nome do Senhor Jesus, agora. Manifesta agora o teu poder, Senhor, nestas vidas agora. Manifesta o poder do teu Espírito Santo agora. Meu Deus, essas pessoas agora estão te tocando. Flua o teu poder agora nestas vidas agora. Aleluia, flua o teu poder nessas vidas agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, há um grito na garganta. Há um grito na garganta que precisa ser solto. Solta o grito que está na tua garganta. Ai, a maceira canta. Solta o grito que está na garganta, porque Deus quer te usar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Pai, eu peço aqui agora, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que sana. O Senhor é o Deus que liberta. Em nome de Jesus, manifesta o teu fogo aqui, Espírito Santo. Manifesta o teu fogo aqui. Essas pessoas, meu Pai, não podem sair daqui da mesma forma que elas entraram aqui. Algo tem que acontecer na vida delas. Não pode ser mais um culto. Não pode ser mais um culto ao Senhor. Tem que ser o culto ao Senhor. Não mais um, não mais um, meu Deus.
Ah, Senhor Deus. Na oração de Elias ele disse: mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Mostra para esse povo que há um Deus nos céus que responde orações aqui na terra, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há quanto tempo? Há quanto tempo você vem passando por esse problema? Mas eu declaro, com uma palavra do céu sobre tua vida, que hoje basta, 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 basta. Se tão somente você tocar, você vai ser livre, liberto, liberta desse problema, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode erguer as suas mãos e dar uma salva de palmas para Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que aviva, aquele que batiza com o Espírito Santo. É Ele que abre e ninguém fecha, é Ele que fecha e ninguém abre, é Ele que é a resplandente estrela da manhã, a raiz de Davi, o alto existente que se revela. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se você puder, oh, aleluia! Você pode dar um abraço no seu irmão, um abraço também cura, um abraço também liberta. Coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pra onde eu irei? Aline, dá um abraço nela. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Vem cá, meu irmão. Um abraço. Vem cá, meu irmão. Vem cá. Jesus vai manifestar o poder na vida dela. Oh, aleluia. Sim, Jesus, faz isso. Faz. Sim, faz. Faz. Faz isso na vida dela, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Eu não sei, queridos, mas a palavra manda a gente fazer isso. Quem faz é Jesus, eu não faço nada. Eu sou apenas um homem mortal, pecador. Mas o poder dele não é meu. O Espírito é dele, não é meu. A palavra é dele, não é minha. Oh, aleluia. Amém, igreja. Oh, aleluia. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os dias. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinito.
infinita humildade. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu poder, pelo poder que emana de ti sobre a minha vida. A partir de hoje, eu serei uma nova criatura. A minha fé, a partir de hoje, será diferente. Ela não vai recuar diante dos problemas, diante das dificuldades. Porque todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades são nada diante do meu Deus, que é infinito. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre o teu rosto, que o Senhor te dê a paz. Que nesta noite, quando você colocar o teu travesseiro, a cabeça no teu travesseiro, você vai dormir. Há quanto tempo você não dormia? Você hoje não vai precisar de remédio para dormir. Você vai dormir. E a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 33, que quando o homem cai num sono profundo, Deus abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. Deus nessa noite vai te dar sonhos. Deus nesta noite vai te dar visão enquanto você dormir. E amanhã você vai lembrar e vai notar tudo. Aquilo que Deus falou com você nesta noite, que Deus vai falar com você nesta noite. Porque o propósito de Deus para você é muito grande, é muito bonito, é muito lindo, e você não pode desistir. E a tua semana vai ser uma semana de paz, vai ser uma semana de vitória. Nada, absolutamente nada vai impedir o teu agir, o teu operar na tua casa, na tua família, na tua empresa, na vida dos teus filhos. Nada. Ei, aquele problema da tua empresa, Deus está entrando com providência hoje. Aleluia. Amém, igreja. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me.